Olá, meus amigos do Centro Espírita Deolindo Alves. Mais uma vez, nos utilizamos desse nosso canal de comunicação para a gente fazer aquele nosso exercício de refletirmos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. Primeiramente, vamos agradecer ao plano espiritual por esta oportunidade bendita. Plano espiritual que certamente prepara tudo o que a gente se empenha em fazer em prol dos trabalhos da caridade. Agradecer aos dirigentes desta casa espírita pela oportunidade que nos concedem de utilizarmos esse canal e nos colocarmos como um instrumento a favor da espiritualidade. E desta maneira, tudo que a gente venha hoje a trazer como proposta de reflexão não é mérito nosso, seguramente não. A gente apenas abraça essa tarefa de buscarmos o que outros irmãos nossos escreveram, pensaram, refletiram sobre o tema proposto e a partir daí a gente acrescenta a nossa boa vontade. Então, o que pedimos hoje é que a gente possa ser um bom instrumento da espiritualidade na apresentação das reflexões de hoje. E para hoje, o que temos é uma reflexão, um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, cujo tema Sede Perfeitos. E dentro deste capítulo, no item 3, que trata das características do homem de bem. Além disso, temos para hoje, complementando o nosso estudo, a nossa reflexão, a questão 886 do Livro dos Espíritos. E essa questão ela vai dizer o seguinte: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade entendida por Jesus? Vamos lá então. Para a gente começar nossa reflexão de hoje, acho bastante justo a gente iniciar pela leitura do Evangelho. Então vamos lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, o homem de bem. E lá vamos encontrar o seguinte: o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua própria consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez tudo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma oportunidade de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que lhe fizessem. E a partir daqui, o Evangelho apresenta então os exemplos de como deve agir um homem de bem. O homem de bem deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a permissão de Deus nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. O homem de bem tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais terrenos. O homem de bem sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem de bem, possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. O homem de bem encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, em fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo. É para cuidar dos interesses dos outros antes do seu próprio interesse. Ao contrário do egoísta. O homem de bem
E ao contrário, então, do egoísta, o homem de bem não calcula proventos e nem perdas decorrentes de qualquer ação generosa. Faz o bem pelo bem. Ponto. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças, nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O homem de bem respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança nenhum tipo de preconceito ou julgamento aos que como ele não pensam. Em todas as circunstâncias, o homem de bem toma por guia a caridade, tendo como certo que aquele que prejudica a outrem com palavras malévolas, ou que fere com seu orgulho, seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar um sofrimento, uma contrariedade, ainda que ligeira, quando a poderia evitar, falta ao dever de amar ao próximo e não merece a clemência de Deus. O homem de bem não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado. O homem de bem é indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que também ele necessita de indulgência e tem presente essa sentença do Cristo. Atire-lhe a primeira pedra àquele que se achar sem pecado. O homem de bem nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. O homem de bem estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços ele emprega para poder dizer no dia seguinte que alguma coisa traz em si de melhor do que na véspera. O homem de bem não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, a expensas de outrem. Aproveita, ao contrário disso, todas as ocasiões para fazer ressaltar o que seja proveitoso nos outros. O homem de bem não se envaidece da sua riqueza nem de suas vantagens pessoais por saber que tudo o que lhe foi dado pode ser retirado. O homem de bem usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito de que terá de prestar contas e que o mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo à satisfação das suas paixões. Se a ordem social colocou sob o seu mando outros homens, os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa da sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com seu orgulho. O homem de bem evita tudo quanto lhes possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontram. Já o subordinado, de sua parte, na figura do homem de bem, compreende os deveres da posição que ocupa e se empenha em cumpri-los conscienciosamente. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes dão as leis da natureza, como quer que sejam respeitados os seus. Não ficam, assim, enumeradas todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas aquele que se esforce por possuir estas que acabamos de mencionar, no caminho se encontra que a todas as demais conduz. Então vejam, nós poderíamos resumir as obrigações do homem de bem naquela lei de Jesus, do amor ao próximo, em fazer ao outro tudo aquilo que eu gostaria que o outro me fizesse. No livro Jesus no Lar, ditado pelo Espírito Jesus no Lar, ditado por Neio Lúcio a Chico Xavier, nós vamos encontrar uma passagem. Lembrando que esse livro, Jesus no Lar, ele tem várias passagens que mencionam as reuniões que Jesus tinha com seus discípulos, e nessas reuniões ele não perdia as oportunidades de explanar algum ensinamento.
Muitas vezes coisas do cotidiano eram-lhe trazidas e dessas coisas teoricamente banais do cotidiano, Jesus trazia um ensinamento. Foi numa dessas ocasiões, então, em que na casa de Pedro, onde se reuniam, Tadeu, Judas Tadeu, que era um dos comentaristas mais inflamados, né, no culto da Boa Nova, ele ficou tão entusiasmado e começou a relacionar os imperativos da felicidade humana e clamando contra os dominadores de Roma e contra os rabinos do Sinédrio. Tocado de indisfarçável revolta, Tadeu dissertou largamente sobre a discórdia e o sofrimento reinantes no povo, situando-lhes a causa dessas infelicidades, dessas aflições, nas deficiências políticas da época. E depois que discorreu várias considerações preciosas em torno do assunto, Jesus então lhe perguntou: Tadeu, como você interpreta a felicidade? Tadeu então responde: Senhor, a felicidade é a paz de todos. O Cristo estampou significativa expressão fisionômica e ponderou: Sim, Tadeu, isto não desconheço. Entretanto, estimaria saber como se sentiria você realmente feliz. Tadeu, com algum acanhamento, enunciou: Mestre, suponho que atingiria a suprema tranquilidade se pudesse alcançar a compreensão dos outros. Desejo para esse fim que o próximo não me despreze as intenções nobres e puras. Sei que erram muitas vezes, porque sou humano, entretanto, ficaria contente se aqueles que convivem comigo me reconhecessem o sincero propósito de acertar. Respiraria abençoado júbilo se pudesse confiar em meus semelhantes, deles recebendo a justa consideração de que me sinta credor em face da elevação do meu ideal. Suspiro pelo respeito de todos, para que eu possa trabalhar sem impedimentos. Alegrar-me-ia se a maledicência me esquecesse. Vivo na expectativa da cordialidade alheia e julgo que o mundo seria um paraíso se as pessoas da estrada comum se tratassem de acordo com o meu modo, o meu anseio honesto de ser acatado pelos demais. A indiferença e a calúnia ferem meu coração. Creio que o sarcasmo e a suspeita foram organizados pelos espíritos das trevas para tormento das criaturas. A impiedade é um veneno quando dirigida contra mim. A maldade é um fantasma de dor quando se põe ao meu encontro. Em razão de tudo isso, sentir-me-ia venturoso se os meus parentes afeiçoados e conterrâneos me buscassem não pelo que aparento ser nas imperfeições do corpo, mas pelo conteúdo de boa vontade que presumo conservar em minha alma. Acima de tudo, mestre, estaria sumamente satisfeito se quantos peregrinam comigo me concedessem direito de experimentar livremente o meu gênero de felicidade pessoal, desde que me sinta aprovado pelo código do bem no campo de minha consciência, sem ironias e críticas descabidas. Resumindo, mestre, eu queria ser compreendido, respeitado e estimado por todos, embora não seja ainda o modelo de perfeição que o céu espera de mim com o abençoado concurso da dor e do tempo. Calou-se o apóstolo e, na sala singela de Pedro, esboçou-se em contínuo movimento de curiosidade ante a opinião que o Cristo adotaria, depois desse discurso do Tadeu. Alguns dos companheiros esperavam que Jesus usasse o verbo em comprida dissertação, mas o mestre fixou os olhos muito límpidos no discípulo e falou com franqueza e doçura. Tadeu,
Se você procura, então, a alegria e a felicidade do mundo inteiro, proceda para com os outros como deseja que os outros procedam para com você. E caminhando cada homem nessa mesma norma, muito breve estenderemos na terra as glórias do paraíso. Então vejam, meus irmãos, muitas vezes nós imaginamos que a figura do homem de bem seja alguém perfeito, né? Vamos lembrar que todos nós fomos criados puros e ignorantes, simples, ignorantes de entendimento, ignorantes de conhecimento da lei. E aí, através das nossas múltiplas encarnações, Deus nos concede oportunidades para que a gente vá desenvolvendo as nossas potencialidades e possamos, a cada encarnação, nos tornarmos um espírito melhor, mais evoluído, a caminho da relativa perfeição. Então, o sede perfeitos que nos propõe Cristo, que nos propõe o Evangelho, é um exercício constante. É a atitude de todo dia. Não vamos nos transformar em uma existência apenas em anjos alados, né? Mas podemos exercitar as atitudes que nos colocam no caminho da nossa evolução. Então é algo para ser feito paulatinamente, todos os dias, né? O texto, inclusive, me lembra muito a reflexão de Santo Agostinho, quando ele dizia que toda noite ele fazia esse exercício de reflexão, né? Se de fato ele aproveitou todas as oportunidades daquele dia para fazer o bem. Se por acaso, mesmo sem querer, ele não feriu algum de seus irmãos. E assim ele caminhava, dia após dia, né? Então nós temos que procurar fazer esse exercício. Entendemos que somos ainda imperfeitos, mas não nos acomodarmos na imperfeição. Não usarmos a desculpa de que estamos no caminho, tudo bem. Vamos refletir. Fizemos tudo bem que pudemos hoje? Hoje. Não preciso fazer um reflexo de toda a minha vida. Hoje. Será que eu feri alguém hoje? E se eu feri alguém hoje, como é que eu reparo isso imediatamente amanhã? Talvez ainda agora com um telefonema, um contato, um pedido de desculpa sincero, né? E a cada dia a gente procura então se melhorar, né? E aí vamos ao encontro agora da questão do Livro dos Espíritos. E aí temos o complemento desse exercício. Porque lá na questão 886 vai perguntar assim, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta que os Espíritos deram para Kardec: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então vejam, benevolência para com todos, fazer todo o bem que a gente puder. Indulgência para com as imperfeições alheias, respeitar o grau de evolução que se encontra o nosso irmão, aquele que caminha conosco. Aceitá-lo como ele é, ainda imperfeito, tanto quanto somos imperfeitos e precisamos da indulgência dos outros. Perdão das ofensas. Ainda há um comentário nesta questão que vai dizer assim: o amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem possível que desejaríamos que nos fosse feito. Tal é o sentido das palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola, embora seja importante que se possa fazer e que se faça sempre
à caridade material, porque vivemos num mundo material. Então, a caridade não se restringe à esmola, mas abrange todas as relações com os nossos semelhantes, quer se trate de nossos inferiores, iguais ou superiores. Ela nos manda ser indulgentes porque temos necessidade de indulgência e nos proíbe humilhar o infortúnio, ao contrário do que comumente se pratica. O homem verdadeiramente bom procura elevar o inferior aos seus próprios olhos, diminuindo a distância entre ambos. E aqui fica um outro adendo. Ninguém é tão rico que não precise da caridade alheia, e ninguém é tão pobre que não tenha nada para dar, porque não se trata apenas da caridade material. A caridade moral, ela, em algumas ocasiões, ela é muito mais importante do que a caridade material. E a caridade moral está ao alcance de todos nós. Todos nós. Todos nós podemos emprestar nossos ouvidos, nosso ombro, podemos esclarecer o discernimento de alguém que se encontra em aflição, no momento de extremo sofrimento. Todos nós podemos, no mínimo, elevar a Deus uma oração a favor de alguém que sofre. Então, se eu não posso fazer nada materialmente falando, se eu não posso fazer a caridade moral diretamente para aquela pessoa que sofre, eu posso então elevar uma oração a Deus pedindo que ela seja socorrida pelos anjos de luz. E ao fazermos esse exercício diário de praticarmos a verdadeira caridade, aos poucos vamos nos transformando nesse homem de bem que Jesus espera. Ele nos deu a receita. Tão simples. O Evangelho trazido por Kardec, ditado pelos Espíritos, nos traz exemplificações muito claras. Não é necessário interpretar o que está escrito. Basta ler e praticar. Ler, compreender e praticar. Então fica para hoje essa nossa reflexão. O que hoje fizemos de bom? O que poderíamos ter feito não fizemos? Vamos ver se amanhã a gente consegue corrigir. E se fizemos o mal involuntário a alguém, que a gente possa reparar, sabendo que a nossa caminhada nesse objetivo de sermos um homem de bem é uma caminhada constante, de todo dia. Talvez a gente não vá conseguir ser o homem de bem a todos os momentos, mas que a gente possa estar atento a ser sempre que pudermos esse homem de bem, para que daí possamos ter o direito de dizermos que somos cristãos, aqueles que seguem o Cristo. Que maior exemplo do que o Cristo nos deu não temos. Meus amigos, muito obrigado por esta oportunidade. Uma boa noite a todos e a nossa despedida através do nosso Namastê. Deus nos abençoe a todos. Uma boa noite, um bom descanso.